Louvado seja Deus, a paz do Senhor para os nossos irmãos que está conectado conosco. Hoje, sexta-feira, culto de ensino. Iremos falar das grandezas do Senhor. Como de costume, vamos louvar o Senhor com o hino da harpa. Logo após, nós iremos fazer a leitura oficial da palavra de Deus, amém? Hino de número 127, meus irmãos, você que está em casa, os irmãos que estão aqui no templo, nós vamos orar, vamos louvar o Senhor com o hino de número 127. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando lá dentro, que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindo. Essa glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Amém, queridos? Vamos à leitura oficial. Nossa irmã Jô, fazendo a leitura oficial. Saúdo a todos com a paz do Senhor, graças a Deus, porque Deus é bom, né? E as misericórdias dele duram para todo sempre. Vamos ler no livro de Abacuque, a partir do versículo 16. Amém? Abacuque. Eu não falei o capítulo, né? É capítulo 3, a partir do versículo 16, desculpem. O óculos embaça, fica meio complicado. Ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram.
Ai, irmãos, pastor, fica meio difícil. Meu óculos está embaçando. Meu óculos está embaçando. Espera aí. Vou repetir o versículo 16. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois, em silêncio, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Amém? Graças a Deus por tudo. Deus poderoso e bendito, Deus santo e fiel, Deus de maravilhas. Senhor, eu te agradeço por tudo, Pai. Te bendigo pela tua santidade, pelo teu poder, pela tua força. E te louvo, Pai, porque tu usas de misericórdia conosco em todo o tempo. Senhor, apesar das dificuldades, Pai, apesar das adversidades que vêm nas nossas vidas, nós te bendizemos. A nossa esperança está em ti, Senhor, e em ti nós confiamos, porque nós cremos que tu és o dono de tudo, o todo-poderoso, Senhor, que entra com todas as providências nas nossas vidas. Te bendigo e te agradeço hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós iremos, nesse momento, dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus, aonde o Senhor colocou em nossos corações, em 2 Coríntios. Estamos estudando a Epístola de 2 Coríntios, aonde o apóstolo Paulo, ele começou no capítulo 1, falando sobre as consolações do Senhor. Aí depois, nós começamos ali a aprender também que Deus, os coríntios, os irmãos estavam ignorando sobre as tribulações e o sofrimento que Paulo estava vivendo. Isso nós aprendemos no capítulo 1, versículo 8. E nós percebemos que Paulo, ele começa a expressar as suas fraquezas, o seu emocional abalado, mas no final Paulo começa a expressar também a sua confiança em Deus. Amém? No capítulo 1, versículo 15, irmãos, foi algo que o Senhor, ele colocou no meu coração, para que pudéssemos desfrutar um pouco. E Paulo agora ele está falando, por que demorou de ir até os irmãos? Porque aí nós vamos perceber que na primeira epístola Paulo, ele vai e dá alguns sermões àquela igreja. Paulo, ele fala algumas coisas que estavam fora do lugar. Você percebe que agora, antes de Paulo ir, o apóstolo, ele planeja, ele escreve uma carta para a igreja, para eles não ser pegos desapercebidos. E ali eles estão aguardando Paulo. Mas uma das coisas que nós vamos aprender hoje é sobre o sim e sobre o não. Paulo falou um sim, aí depois não deu certo. E os irmãos ficam muito tristes com ele, nessa carta. Só que aí nós vamos aprender também sobre os planos de Deus, sobre o sim nosso e o nosso não, e sobre o sim de Deus. E aí eu aprendi aqui um pouco nesta carta, Paulo dizendo assim, no capítulo 1, vamos ao versículo 12, para que nós possamos entender do capítulo 1 de 2 Coríntios. Os irmãos que estão em casa, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12.
Ele diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade, em sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e maiormente convosco, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até agora, ao fim, as reconhecereis. Como também, já em parte, reconheceste em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Paulo está falando que ele foi representante desses irmãos, dessa igreja, do qual ele ia levar também diante do Senhor Jesus. Verso 15. E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judéia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ele pergunta, ou que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim e não. Sim e não. Não. Aí ele responde, antes como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve o sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas os que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Parece ser uma leitura assim um pouco sem sentido, irmão. Mas ela tem um sentido muito grande. Porque Paulo costumava viajar ali para aquelas redondezas, ele ia de navios, né? Ele ia pelo mar, mas pelo mar ele teria um acesso mais rápido para chegar até Coríntios. Quantos lembram do naufrágio que ele sofreu no mar? E o navio estava ali naufragando, e ele falou para o comandante, deu algumas ordenadas. No início o comandante não aceitou, mas depois que o barco encalhou, ele falou que o Senhor visitou ele naquela noite e que nenhuma vida iria se perder. Paulo entendia que a direção de Deus, que a vontade de Deus, ela é algo que tem que estar em nossos corações. Esta carta aqui, ela fala sobre os planos de Deus e o sim de Deus. Essas poucas palavras aqui, Paulo, ele havia dito sim, depois ele falou não. Espera aí. Você está numa viagem, está tudo preparado. Eu não sei se já aconteceu com vocês, com alguém os meus irmãos que aqui estão. E aí naquela viagem você começa a programar tudo. Você arruma a mala, arruma um sapato, você pede uma folga para o patrão naquele dia, ou tira suas férias. De repentemente você está com aquele entusiasmo de ir para aquela viagem. Aí você vai e desmarca, bate aquela falta de vontade de ir. E aí aquele ânimo já começa, desculpa aí, um pouco de desânimo. Eu acho que não é a hora, não é o momento. E a pessoa que está te esperando, ela não vai entender. A pessoa que está te aguardando, ela não vai entender o teu não. Porque ela está acostumada com o seu sim. Aí eu quero só simplificar para os irmãos, porque Paulo, ele fala aqui
ele quer ir ter com os irmãos, no capítulo 1, versículo 15. Ele diz, e com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivéssemos uma segunda graça, um segundo favor, um segundo encontro. E eles estavam aguardando Paulo ansiosamente. E aí Paulo não chega no tempo que eles determinou. Então, houve um comentário em Coríntios, o Paulo fala que sim, e depois ele fala não. Mas como assim? Ele falou sim, e agora disse que não. Um exemplo, eu marco com os irmãos um trabalho, e aí eu falo, irmãos, olha, é o seguinte, nós vamos ter que desmarcar tudo. E aí as pessoas vão ficar o quê? Chateadas, porque foi desmarcado tudo. Mas uma coisa que o apóstolo Paulo, ele está aqui nos fazendo entender, irmãos, que o sim, ele é de Deus. O sim quer dizer o amém, o assim seja. Quem concretiza tudo é Deus, quem faz é Deus. Quem trabalha é Deus, quem prepara é Deus. Quem direciona o homem é Deus. E aí os irmãos de Coríntios ficou muito chateados, porque Paulo falou que chegaria em um determinado tempo, e aí ficou aquela conversa lá em Coríntios. O sim e o não. Tipo assim, será que Paulo está brincando com a gente? Ele falou que vinha, mas ele não veio. Ele falou que chegava, mas ele não chegou. Aí no capítulo 1, versículo 16, por vós passar a Macedônia, da Macedônia aí outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia. Então, peraí, Paulo tinha um percurso aqui que ele ia trilhar. Primeiro ele ia de navio. E agora de navio ele gastava ali 350 quilômetros para chegar até os irmãos. Mas agora ele resolve ir de pé. Para ir de pé, ele teria que passar em Tessalônica, em Filipos. E para ele passar nesses lugares, ele ia visitar algumas igrejas. Vamos aqui. Paulo marca para os irmãos, olha, eu vou chegar aí na segunda-feira. Mas aí, João, o Espírito Santo guiou Paulo para chegar, para não ir de navio. E aí o Senhor falou para ele, peraí, Paulo, tu vai de pé. De pé havia alguns riscos, porque havia muito salteadores nos caminhos. Era uma viagem perigosa, mas Paulo estava acostumado a fazer essa viagem. De navio era mais rápido, mas sempre ocorria alguns naufrágios, mas chegava mais rápido. Mas aí Paulo, ele no capítulo 1, versículo 16, ele está dizendo que ele vai chegar até os irmãos. Mas primeiro ele vai passar na Macedônia. Ele ia visitar os irmãos que estavam lá, em Filipos, em Tessalônica, que havia igreja ali também, que era caminho. Ele quis dizer assim, eu vou fazer uma rota produtiva, né? Eu não vou direto a Coríntios. E aí os irmãos ficam muito tristes com ele. E eles ficaram chateados com ele. E aí você percebe que aí entra o sim, sim, não, não. Mas esse sim, não, irmãos, não era um não de maldade de Paulo, amém? Não era um não da vontade de Paulo, mas era um não de alguém que é guiado pelo Espírito de Deus. Porque se você for ver que o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, era ele que confirmava as vidas, as almas. Era ele que abria a porta da palavra, é ele que faz isso hoje, é ele que fazia isso no passado, ele que dirigia os passos do apóstolo, dirigia os passos da igreja, dirigia as ações ali. Ela estava limitada ao sim de Deus. Tipo, se Deus permitir, eu vou. Se Deus abrir a porta da palavra, eu vou pregar.
Se Deus permitir eu ir por esse caminho, eu vou passar. Eles estavam tão ligados no céu de uma forma tão voltada para o sim de Deus, que eles entendiam que se eles marcassem alguma coisa, o Espírito de Deus poderia desmarcar. Eu abro um parêntese aqui para nós. Acontece conosco, quem dos irmãos já marcou uma viagem, já programou alguma coisa e de repentemente deu aquele branco. Você fala, mas eu não vou mais, parece que as coisas deu tudo errado. Deu problema no carro. O pneu do carro furou no quintal, já aconteceu comigo várias vezes nas viagens. Viajei e fui para São Paulo. Uma vez eu fui na casa do meu sogro, dávamos assistência quando meu sogro estava vivo. Nós dávamos assistência para ele em São Paulo. E eu lembro uma vez que a gente estávamos vindo, apagou todo o carro. Deu um apagão elétrico naquele carrinho que eu tinha. Eu cheguei até ele. E aí eu falei com Deus, Deus, eu estou indo fazer uma obra, estou indo para ajudar, ele vai fazer hemodiálise. E Senhor, me guarda. E eu estava ali no Tietê já. Eu estava no Tietê, lá no trânsito, meu carro deu um apagão, um pane elétrico. Na questão de luzes, porque tem as luzes. Eu senti que a luz não funcionava, mas ele estava em movimento, mas ele não conseguia acender lanterna. As lanternas não estavam acendendo. Eu sei lá o que deu, um problema elétrico dele. E funcionava. Mas aí o medo meu era o seguinte, se eu desligar ele vai parar. Então, bom, eu tinha freio, tinha motor para chegar até lá, e eu estava perto para chegar ali na Zona Leste, que era o meu percurso. Aí eu falei, pessoal, segura um pouquinho que nós vamos chegar em casa. E ficamos um pouco desesperados. Quando chegamos lá, deu tudo certo, consegui levar meu sogro para fazer hemodiálise, com o carro, desliguei o carro. Aí no outro dia que eu fui embora, voltei para o interior, era 3 horas de viagem, o carro já estava com as luzes acesas. Quando eu coloquei o carro dentro da garagem, descansei, no outro dia de manhã, segunda-feira, eu saí para andar com o carro parou, meu Jeremias. O carro não funcionou mais, irmão Rafael. O carro ali parou, eu falei, peraí, não entendi, foi nada. Eu fiz tudo o que precisava fazer, levei meu sogro na hemodiálise, ele ele morando sozinho, e fizemos todo o procedimento, ele tinha minha cunhada, e aí a gente fez todo aquele procedimento com ele. Mas quando eu voltei para o interior e fiz o meu percurso, passei em Campinas normal, quando desci lá, cheguei em casa, coloquei o carro na garagem, irmãos. E eu fui de manhã cedo, falei, eu vou buscar o pão ali na padaria, né? Eu liguei o carro, e o carro não funcionou mais, Jeremias. O carro não saiu mais dali, não. Deu para fazer tudo certinho. Mas ali eu entendi, a vontade de Deus foi me trazer em casa seguro. Então, peraí, eu entendi a vontade de Deus. Aí eu fui chamar, só saiu com o mecânico. Ele passou todo aquele aparelho no carro para funcionar, para falar o que tinha que trocar e tudo certinho. Mas eu dei graças a Deus. Porque Deus permitiu outras vezes, eu lembro-me que eu ia sair, o pneu do carro estava furado. Quantas vezes já trazei na viagem, não por falta de negligência. Lembro-me uma vez, estava no interior, e a gente descendo, sempre a gente descia aqui uma vez por ano. E aí, de repentemente, marcamos um horário para descer, para vir para cá, e não deu certo o horário. E eu falei, meu Deus, por que eu não estou conseguindo? Eu sou chato com horário, eu sou difícil, eu tenho que chegar no horário. Se eu não chegar no horário, eu fico decepcionado comigo mesmo. E a gente reclama às vezes, a gente, principalmente o homem, parece que reclama. Pô, mas eu fui conversando no caminho. Quando eu cheguei na serra, irmãos, desci a serra, as 2 horas que eu perdi, havia um acidente de uma carreta que pegou uns carros ali, não sei se vocês lembram, uma época, uma carreta que pegou os carros, caiu em cima, amassou os carros. E aí, quando eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Deus, Ele está no controle de tudo. Quer dizer, eu falei, meu Deus, não
me senti muito pelas pessoas. Eu acho que ali, não sei se, acho que nem morreu alguém, mas aconteceu um acidente muito feio. Eu falei, meu Deus do céu, eu com criança, minha criancinha no carro, a Estezinha lá pequenininha. Eu falei, Jesus, a gente tem que entender a vontade de Deus. Lembro-me uma vez que estava indo para lá de Bebedouro, entre Bebedouro e Severínea, ia tomar posse no campo. E aí, de repentemente, nós fomos na estrada. Naquele dia não deu para tomar posse, nós voltamos. Aí fomos outro dia para tomar posse. E pouco momento havia um carro chocado com o outro. E eu desci, tinha uma criança, fiquei muito traumatizado com aquilo, ajudei o pessoal. Ali não pegava sinal de telefone, muita gente veio, sinalizamos o lugar. Deixei minha família distante no carro, porque havia família ali. Aí eu entendendo assim, a vontade de Deus. Às vezes nós temos que entender o sim, e também temos que entender o não. E eu converso muito sobre essas questões em casa. Nós temos que entender quando Deus abre as portas, mas temos que entender também quando Deus fecha as portas. Porque Deus ele está no controle de tudo. Então os irmãos de Coríntios ficou chateados com Paulo. Eles quis dizer assim, eu acho que Paulo está esnobando da gente. E a palavra dele? Que Paulo era um homem de palavra, né? E por isso que Paulo está se justificando nessa parte aqui para os irmãos, porque de fato uma justificativa nós temos que dar para as pessoas que nós os representamos, e Paulo fez isso. Aí ele fala para os irmãos, olha, e deliberando isso, usei porventura de leviandade, quer dizer, vocês acham que eu fui leviano? Ele quis dizer assim, ó, se eu falei para vocês sim, e depois eu falei não, é o fato da minha palavra cair em descréditos com vocês? Ele quis dizer assim, olha, peraí não, vocês têm que entender o que está acontecendo. Como funcionam as coisas? Como, Paulo? Aí ele vai falando aqui, e eu peguei na leitura de hoje, para me entender o que é que Paulo queria dizer para os irmãos nesse versículo. E ele está dizendo assim, olha, ou que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim, sim, vírgula, sim e não, ou não? Sim, não, ou não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, aí ele entra, ó, Paulo está entrando numa esfera do Evangelho agora. Olha a visão de Paulo. Paulo está falando assim, olha, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano, Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Em hebraico quer dizer o amém. Houve um sim nele. Ele pode dizer o sim, e ele não muda. Paulo quis dizer assim, irmãos, é a vontade dele que prevalece em nossas vidas. É o sim de Deus, é o plano de Deus, é o sim de Deus que prevalece. Paulo diz que havia de ir com ele, disse sim. Depois disse não, naquele momento. Por quê? Paulo estava debaixo de oração. Amém? A oração direciona o cristão ao centro da vontade de quem? De Deus. É Deus que nos direciona. Olha o que ele diz. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Todas as promessas que são de Deus, nele quer dizer o amém, o sim, para a glória de Deus. A vontade de Deus, ela não está ligada à nossa vontade. Nós temos que estar alinhados no centro da vontade de Deus, na direção do Espírito Santo, para entendermos o não
entendermos o sim. E é o sim de Deus que prevalece. Às vezes a gente fala não, mas o Senhor diz sim. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é quem? É Deus. Paulo quis dizer assim, irmãos, quem manda na vida minha é Deus. Quem dirige os meus passos é Deus. Quem vai confirmar onde eu vou e não vou é quem? É Deus. É dele o sim, o amém. Não é meu, não. Aí, o sim do Evangelho através do Messias. Olha que Israel havia esperado esse sim há 1000 anos, debaixo da promessa de Deus. E aí a vida de Paulo está baseado nesse sim. Se Deus permitir, eu chego lá. Se Ele não permitir, eu não chego. Se Deus permitir, eu vou de pé. Se Ele não permitir, eu vou de navio. Se Deus permitir, o navio vai naufragar. Mas se Ele permitir, pode ficar tranquilo que Ele falou comigo que ninguém vai morrer. Aleluia! Nós temos que estar diante. Paulo aconselhou tanto o rapaz no navio, irmãos, que o homem foi desobediente. Mas Deus é tão misericordioso. Paulo quis dizer, olha, não vai dar. Ele, sim. Deus falou, não. Sim, não. Mas a vontade de Deus estava ligada a quem? A um homem que estava naquele navio. Havia um homem responsável. Havia um homem de Deus naquele navio. E esse homem, quando desceu, a cobra picou ele. E ele não morreu, porque ele estava debaixo do sim de Deus. Quando nós estamos debaixo do sim de Deus, o mal pode bater em retirada, porque a vontade de Deus está prevalecendo. Mesmo aquele navio não era para ir para ali, mas Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tinha compromisso com Paulo. Deus tem compromisso com a igreja. Deus tem compromisso com os santos. Deus tem compromisso com os fiéis. Ainda que permanecemos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Deus, Ele é fiel. Aleluias. E aí Paulo agora, ele vai falando, irmãos, eu já estou terminando, tá? Não vou prolongar muito, não. Aí ele vai explicando para os irmãos, olha, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano, Timóteo, não foi sim e não, mas nele o sim, porque todas as promessas há de Deus são nele sim, por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Verso 21, ele diz, mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é quem? É Deus. Como que eu vou entender essas escritas? Ele está dizendo assim, quem confirma é Deus. Quem dá a última palavra é Deus. Quem é dono das minhas decisões é Deus. Quem vai me dar direção é Deus. Quem vai falar o dia que eu vou chegar aí é Deus. Quem vai falar o dia que eu vou entrar, vou chegar em Coríntios, é Deus. Irmão, é o sim de Deus que tem que prevalecer. Aleluia. Se todos nós entendêssemos os planos de Deus e o sim de Deus, nós não quebraria muito a cara. Não. A gente não se machucaria muito na vida, irmãos. Se nós entendermos a vontade de Deus para os nossos corações, se formos guiados pelo Espírito de Deus, assim como Paulo vai escrevendo nas suas cartas, que nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Paulo quer ir para a Ásia. Deus fala? Não. E para quem não entende a vontade de Deus, se frustra, sabia disso? Imagina quem estava andando lá com Paulo, Jeremias. Mas Paulo, eu não ia para a Ásia, ia. Mas Deus falou que não. Existem homens de Deus na terra que é guiado por Deus. Às vezes ele está prestes a tomar uma decisão, e aí está tudo preparado e Deus fala não. Ele fala não, Deus fala sim.
A obra missionária, irmãos, é algo tremendo. Vou abrir aqui um parêntese, porque Paulo era um pastor, missionário, doutor, evangelista, apóstolo. Olha aí, ó, a cabeça. Paulo era completo. E como missionário, Paulo diz que as portas da palavra se abriam. As portas para o evangelho ser pregado se abriam para ele de uma forma especial. E aí eu quero dizer para você, por que que as coisas não acontecem na nossa vida, não acontecem na tua vida? Porque nós não entendemos a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa e agradável para aqueles que entendem o sim de Deus, o amém de Deus. Aleluias. Até a mulher cananeia, quando foi humilhada, ela falou bem assim, o Senhor falou, não é lícito pegar os pães e deitar o cachorrinho. Ela falou, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Quando nós entendemos a vontade de Deus, o milagre acontece. Quando nós entendemos a vontade de Deus, nós somos provados, mas o Senhor, Ele vem para nos aprovar na hora do seu sim, na hora do amém, na hora certa. Olha aqui, no capítulo 1, versículo 22, você vai entender um pouco desta carta. Olha o que diz. Porque ele diz, mas os que... No verso 21 ele está dizendo que o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Quer dizer, Deus é Ele que determina tudo. Não é eu, Paulo, que dizer. Eu não determino nada. Por mais que Paulo tivesse habilidade, ele quis dizer, não, se Deus não permitir, eu não sei não. Irmãos, acontece conosco também. Tem coisas que a gente quer tomar, decisões na vida, que se nós formos perguntar para Deus, e às vezes nós não esperamos o sim dele. Mas o sim de Deus prevalece em tudo. Olha aí, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Vamos aqui. O que é ser selado por Deus? Ao selo. O Senhor está dizendo aqui, Paulo está dizendo, que Deus nos selou, nos marcou, nos carimbou, nos pendurou, como Espírito Santo em nossos corações, testificando o Evangelho da graça, testificando o Evangelho da misericórdia, testificando que fomos perdoados, que agora somos direcionados pelo Espírito Santo e que a vontade nossa cai por terra e que a de Deus prevalece. Por isso que Paulo está dizendo que de Deus sim e o amém, que é para a glória dele. E aí nós percebemos que o Espírito Santo, que é o penhor dos nossos corações, agora ele é o nosso guia. Amém? O que é o guia? É aquele que nos direciona. Vai para a direita. Senhor, mas eu quero ir para a esquerda. Não, vai para a direita. Vai para frente. Senhor, mas eu quero andar para trás. Não. O Espírito Santo de Deus, aqui nessa carta, no capítulo 1, verso 22, Paulo fecha essa conversa. E ele diz aqui que o Espírito Santo de Deus, que é o penhor em nossos corações, o coração é o centro das emoções. A gente fala o que sente, não é isso? Eu falo o que eu sinto. Se eu sinto tristeza, eu falo, meu irmão, eu estou triste. Se eu estou alegre, irmão, eu estou alegre, não é isso? Irmãos, hoje não estou bem. Aqui na vida espiritual é diferente, irmão. Na vida espiritual é Deus que dá a direção. Na vida espiritual é Deus que dirige.
Na nossa vida espiritual, quem manda é Deus. Nos passos do homem bom, quem vai direcionando é o Espírito Santo. Vai conduzindo ele pelo caminho certo. Isso aqui é uma palavra que, se deixar, nós abrimos um leque tão grande no verso 22 que já dá outra mensagem. Mas eu quero fechar porque, qual que é a ideia? A ideia é nós estudar 2 Coríntios todinho, irmãos. Algo que Deus, o Espírito Santo, colocou no meu coração. Possa ser que seja uma leitura, pastor, mas não, você vai entender. Que até nós chegarmos num término, existe uma revelação aqui de Deus, existe um aprendizado de Deus para as nossas vidas. Olha o que diz, vou finalizar já. O Espírito Santo, o Senhor nos selou, deu o penhor do Espírito em nossos corações. Quer dizer, as provas das personalidades do Espírito de Deus. Como assim, pastor? Olha, irmão, o Espírito Santo, ele fala. Que é isso? Ele fala. Ele fala, não é mudo não. O Espírito Santo, ele fala. Como assim? Vai lá nas igrejas da Ásia, não é isso? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, por quê? Tem pessoas que não dão ouvido para o Espírito Santo. Tem pessoas que não querem ouvir o que o Espírito Santo quer dizer para ela. O Espírito Santo, ele fala. Ele comunica. Ele tem a comunicação. Outro sim. O Espírito Santo, ele ensina. Oh, meu Deus do céu. Pega essa aí, quiser marcar, irmãos. Olha. O Espírito Santo, primeiro, ele fala. Segundo, ele ensina. Por quê? Ele ensina. Ele ensina o caminho que você deve andar. Desculpa. Que bom, né, que está gravando. Ele ensina, Como que o Espírito Santo, ele ensina? Pode deixar aí. O Espírito Santo é o seguinte, ele fala para você assim, ó. Senhor, eu não entendi nada. Você vai lendo, orando, e ele vai fazer você entender. Tem gente que fala assim, irmão, peraí, pastor, mas e a Bíblia? É tão difícil. Bom, é difícil, mas existe um guia, amém? Existe um ensinador, que chama o quê? Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos ensinando como devemos proceder. Ai, mas eu estou com uma vida um pouco assim difícil. Ai, eu estou sem direção. O Espírito Santo é motorista, sabia disso? Que isso é? Ele dirige. Como assim, pastor? O Espírito Santo, ele dirige bem. Eu gosto de dirigir, irmãos. Tem uma coisa que eu gosto é dirigir, viu? Oh, meu Deus do céu. Eu amo dirigir, não vou mentir. Eu gosto de dirigir. Quando eu ia para o interior, o pastor me chamava, tinha uns pastores de idade, senhorzinho. Vamos. Quer dirigir para mim, meu filho? Não, deixa que eu dirijo. Mas sem dirigir com prudência, entendeu? Mas gosto de dirigir. O Espírito Santo de Deus, ele gosta de dirigir a nossa vida. Dirigir é bom. Porque você está ali. Agora, para quem dirige, você sabia que tem um mau costume para quem dirige? Quem dirige demais não gosta de andar de carona. Não é que não gosta, parece que... Quando eu pego carona, Jeremias, aí eu passo mal, eu fico assim, ó. E quando vai nessa serra aqui, irmão, aí eu já falo pro pessoal, para. Que isso? Para. Para, porque não estou bem não, deixa eu respirar. Mas tu não está bem, tu vem direto. Não, mas é porque eu não falo. É porque eu não estou dirigindo. Do lado, parece que a cabeça não fica legal não, dá uma sensação. E se eu for atrás, nas curvas, meu Deus do céu. Minha esposa consegue ir atrás com as crianças numa vontade que as crianças vão comer um salgado. Elas vão comer um salgadinho atrás do carro. As crianças. E se eu for, não precisa comer nada não, é só eu ficar atrás. Que aí eu já começo a ver as coisas girando já. Parece que bate aquelas coisas de labirintite, eu sei lá o que é aquilo, que eu nem quero ter, mas... E aí, aqui nós vimos que o Espírito Santo, ele dirige.
É Ele que dirige. Então, assim, existe um só que dirige a nossa vida, irmãos, aqui na terra. Quem é? O Espírito Santo de Deus. É Ele que fala, é Ele que guia, é Ele que te leva ao destino certo. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo. Outro sim, o Espírito Santo, ele conforta. Pastor, ele conforta. Ele traz o conforto. Falamos sobre o conforto que há em Cristo. O Espírito Santo nos conforta quando nós estamos tristes, angustiados, quando a gente está frustrado. O Espírito Santo nos entende, ele traz o conforto espiritual, ele é sensível, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele conforta os nossos corações. Outro sim, o Espírito Santo, ele comissiona o homem a fazer missões. Lembra de Paulo e Barnabé? Se você for ver lá, olha o que diz a palavra de Deus. Paulo e Barnabé, eles são comissionados a fazer a obra missionária. Lá em Atos capítulo 13, versículo 4, eles são comissionados. Outros sim. O Espírito Santo, ele é intercessor. Ele intercede por nós. Ele intercede por nós em gemido inexprimíveis. Que é isso, pastor? Ele é intercessor, ele vai intercedendo por nós. Por isso, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, entender o sim de Deus. Porque o Espírito Santo, ele vai intercedendo por nós. Amém? Quantos está compreendendo? Glória a Deus. Esse é o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz mais? Ele dá ordens. Quem gosta de receber ordem? O Espírito Santo dá ordens. Que é isso? O Espírito Santo dá ordem para nós. Porque quem não gosta de ordem, não gosta de ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá ordens. Ele reparte também em amor. Que é isso? O Espírito Santo, ele reparte em amor. Ele não é egoísta. O Espírito Santo, ele reparte a palavra. O Espírito Santo, ele reparte alegria. O Espírito Santo, ele reparte conosco a graça de Deus, o favor, a alegria que temos nele. Aleluia. Por isso que nós somos alegres no Senhor. Outros sim. Ele oferece liberdade. Que isso é liberdade. Quiser ser guiado por ele, ele te guia. Se não quiser, ele vai te dar o quê? Liberdade. Pode ir embora. Que isso? Ele faz isso. Amém? Estou terminando. Ele possui vontade própria, o Espírito Santo. E outro sim, o Espírito Santo, ele tem emoções. Que isso, pastor? Não, vou mais longe ainda. O Espírito Santo não só tem emoção, ele tem ciúme. Não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Porque ele fica triste com a gente. Porque quando Paulo está falando do sim, Paulo não quer entristecer quem? O Espírito Santo. E tem muita gente que às vezes entristece o Espírito Santo com a sua liberdade, porque não sabe ouvir o não de Deus. Deus fala não. Ele fala sim. Olha aí, vamos lá, terminando. Ele possui vontade própria, ele pode ser ali também ultrajado, o Espírito Santo, ele pode ser obedecido, o Espírito Santo, ele sela as pessoas e ele concede poder. Que é isso, pastor? Poder para pregar o Evangelho, autoridade para nós expulsar os demônios. Os apóstolos, eles eram cheios de quê? Do Espírito Santo de Deus. A sombra de Pedro curava os enfermos, porque Pedro era cheio de quê? Do Espírito Santo de Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia coisas extraordinárias, porque ele era cheio de quê? Do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Vamos para casa cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Acabou o culto. Vamos fazer oração?
Vamos agradecer a Deus. Sexta-feira tem mais culto de ensino. Levante tuas mãos para cá. Você que está em casa nesse momento, compartilhe essa palavra com alguém. Algo sobre o Espírito Santo. Como ter o sim de Deus. Às vezes as pessoas querem, as pessoas falam não. E aí o outro não compreende, fala sim. Quer que eu entendo aqui? Que em tudo isso, o que prevalece é o sim de Deus. E para nós alcançarmos isso, temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, nesse momento, Pai, estamos estudando a Epístola de 2 Coríntios. Eu entendo aqui que tem muita revelação para a tua igreja, Senhor. Estamos aprendendo hoje sobre o sim do Senhor, o amém. Ah, Senhor, no Senhor tudo está o sim, ó Pai, porque a direção está em Ti. É o Senhor que comanda, é o Senhor que dirige, é o Senhor que fala, é o Senhor que fortalece. Abençoa a Tua noiva, a Tua igreja, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão em casa, todos que estão no seu lar. Vamos orar para finalizar essa noite. Levante tuas mãos para cá, aquele que vai dizimar, ofertar. Vou estar orando pela tua vida, depois orar para finalizar. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos que estão em casa, que aqui estão. Sê conosco e fortalece. Leva-nos em paz para os nossos lares também, Senhor. Abençoa a tua igreja, é o que nós te pedimos. E te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Levante tuas mãos para cá, querido, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo esteja com todos digamos amém. Que o sim de Deus esteja na tua casa e na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Está terminado.